Diga assim comigo: Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Amém. Aleluia. Amém. Graças a Deus pela sua vida. Graças a Deus pela bondade dele que nos alcança. Tenha certeza, Deus falará conosco hoje, não por causa do pregador, mas porque essa é a vontade dele, que a gente se reúna para louvá-lo, para adorá-lo, para ouvir a sua palavra, para discernir nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, o que é melhor para a nossa vida, aquilo que Deus tem para nós como pessoas e como igreja, aquilo que o Senhor tem para nós, para sermos bênçãos, testemunhas para nossas famílias, para nosso espaço de trabalho, para nossa igreja. É por isso que nós nos reunimos em culto, é por isso que nós nos reunimos dominicalmente, é para que haja um testemunho diante dos reinos visíveis e dos reinos invisíveis, que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nesta noite eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre a igreja, a comunhão da igreja. Desde quarta-feira, no final do dia, eu estive convivendo com alguns irmãos muito queridos que me proporcionaram o privilégio, desculpem-me, o privilégio de comemorar o meu aniversário assim, num lugar, num espaço muito bonito, muito bom. E tive o convívio com esses irmãos durante a quinta a sexta-feira e parte do sábado. E as nossas conversas naturalmente foi sobre a igreja. A importância da igreja. A diferença que a igreja fez nas nossas vidas. Algumas dessas pessoas que estavam ali no convívio comigo, foram pessoas que foram criadas na igreja. Outros foram pessoas que se tornaram cristãos depois de adultos. E a gente pôde perceber claramente a grande diferença que Cristo fez e a importância da igreja na vida deles. A igreja, ela não foi uma instituição criada por mãos humanas. Só existem dois grupos que foram instituídos pelo Senhor na face da terra. Uma é a família e outra a igreja. Para que através dessas duas, vamos dizer, células importantes, as pessoas aprendam e compreendam os princípios de Deus e tenham a oportunidade de viver uma vida de qualidade na face da terra. E tenham a oportunidade de serem testemunhas na face da terra. A forma que Deus tem de espalhar o Evangelho é através das famílias reunidas em igreja. São os únicos espaços que a gente aprende a amar a Deus e amar ao próximo. Em nenhum outro lugar, seja ele o melhor possível, você vai aprender os princípios, os valores de Deus para você amar ao Senhor e amar ao próximo, a não ser na igreja do Senhor Jesus. Por isso eu quero falar um pouco sobre isso nesta noite. Nesse tempo da pandemia, todos nós começamos a nos isolar, e agora a grande questão que está sendo feita é como será a igreja na pós-pandemia. O que vai acontecer daqui para frente? Alguns dos meus colegas de igrejas brasileiras, as mais importantes, eventualmente nos falamos a cada 2 meses, mais ou menos, para uma breve reflexão sobre o que nós vamos fazer como pastores na pós-pandemia, como a igreja vai fazer, como é que nós devemos agir. Isso porque durante a pandemia nós nos isolamos e todos nós fomos aí para a mídia social. E isso se tornou muito confortável para as pessoas.
As pessoas então podem ir nos canais da mídia social e escolher o pregador que elas quiserem, podem prestar o culto do jeito que elas quiserem, podem ficar de pijama e levantar a mão e louvar a Deus, podem ouvir o pregador que elas desejarem, que falarem aquilo que as agradam, que faz bem para elas na visão delas, podem escolher e cantar as músicas que elas quiserem. E isso foi levando as pessoas a terem uma certa acomodação, uma zona de conforto. A igreja, ela tem uma proposta de nos desinstalar. Os processos na igreja é para nos transformar, é para nos tornar pessoas mais parecidas com a pessoa de Jesus Cristo. O primeiro texto da Bíblia que demonstra, que descreve o que é uma igreja, é o texto de Atos 2, 42 a 47, que foi lido aqui pelos irmãos, pelo pastor Jota, foi lido no início. E eles tinham algumas características que eu quero rapidamente relembrar aos irmãos. A primeira é que eles perseveravam em algumas coisas, 3 coisas basicamente. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, eles perseveravam na oração e eles perseveravam no partir do pão, na comunhão com os irmãos. Primeiro, eles perseveravam no ensino. E esta é uma coisa que, naquela conversa que eu tive com aqueles irmãos, que a gente foi tendo, a gente foi relembrando. Por exemplo, alguns de nós fomos criados na igreja, então desde o início a gente ouvia as pessoas falarem a respeito dos heróis da Bíblia. Nós aprendemos, aqueles que foram criados na igreja desde o início, quem é Abraão, quem é Josué, o que aconteceu na vida deles, quem é Moisés, quem é Davi. Quase todos nós sabemos as histórias desses heróis bíblicos. E por isso, quando a gente ouve esses ensinos na igreja, isso se torna familiar para nós. Não é tão novidade. Mas alguns que se tornaram cristãos depois de adultos, e a igreja brasileira, graças a Deus, ela tem crescido. Depois que eles se tornam adultos como cristãos, nem sempre, nem todas as igrejas oferecem oportunidade para elas crescerem, para essas pessoas aprenderem essas coisas básicas da fé cristã. E por isso elas ficam um pouco perdidas e confusas, porque à medida que elas vão, por exemplo, para a mídia social, elas não vão encontrar esse ensino de forma tão clara e tão vívida como isso acontece no ambiente da igreja. Há algumas pessoas não conseguem discernir a diferença. Eu vou tentar descrever nessa questão do ensino. Primeiro, é que as pessoas, elas creem em Jesus, mas esta fé de crer em Jesus, a gente crê naquele que é o Filho de Deus. O ensino dos apóstolos era esse: vocês precisam crer em Jesus como Senhor e Salvador, como Filho de Deus, como aquele que morreu e ressuscitou. E esta fé é a fé que nos salva. Esta é uma fé instantânea. Essa é uma fé, você creu, você está salvo. Mas os discípulos ensinavam mais, eles ensinavam o conteúdo da fé, ou seja, os valores que compõem essa fé, os ensinos de Jesus, e eles precisam ser aprendidos pela igreja, senão você não percebe e não conhece, e não vai viver uma vida plena e de acordo com aquilo que Deus deseja. E por isso que as pessoas vivem tão mal, é porque elas não conhecem esses conteúdos da fé, não conhecem os ensinos de Jesus. Jesus mesmo dizia para os fariseus, dizia: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, e não conhecem o poder de Deus. As duas coisas precisam caminhar juntas, mas muitas pessoas não conhecem os valores da fé cristã. Então, basicamente, eles são 5. É crer em Deus triuno, é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador,
é crer na Bíblia como palavra de Deus, é crer que nós somos pecadores e que dependemos da graça de Deus, é crer que nós precisamos nos arrepender, é crer que o Senhor Jesus deu a sua vida por nós, é crer que a igreja é uma instituição feita por o Senhor para nela vivermos e desenvolvermos a nossa vida cristã. Quem não crê nisso, não está entendendo o Evangelho. E é por isso que muitas pessoas acham e confundem. À medida que você vai ouvindo esses ensinos que não são de Deus, você vai obtendo uma crença, que é uma distorção desses valores da palavra de Deus. Então muitos de nós não cremos nos valores que a palavra de Deus ensina, mas cremos em crenças. Acreditamos em mitos, acreditamos em clichês, acreditamos em palavras que são ditas e repetidas como se fosse o Evangelho. Elas de fato não têm nada a ver com o Evangelho, são distorções do Evangelho. Os fariseus na época de Jesus, eles distorciam o Evangelho. Por exemplo, era das Escrituras, e toda pessoa que cria nas Escrituras deveria crer que eles deveriam honrar os pais. Os fariseus, eles foram acrescentando ensinos, crenças, e eles diziam assim: vocês podem dar o dízimo, e aí vocês ficam liberados, o dízimo da hortelã, e vocês ficam liberados de honrar os seus pais. Eles invertiam os valores. O ensino dos apóstolos, que a igreja perseverava, era um ensino na pessoa de Jesus. Algumas pessoas confundem também tradição com tradicionalismo, e isso é importante a gente explicar. A tradição é a fé viva daqueles que morreram. É a fé viva daqueles que morreram. As igrejas que anunciam Jesus, que creem em Jesus, naqueles 6 pontos anteriores que eu falei, são igrejas que têm uma tradição. Elas têm uma tradição, elas são centradas e focadas na palavra de Deus e na pessoa de Jesus, e não nas crenças, e não nos mitos. E para que essa fé fosse mantida, houve uma história. Antes de vocês chegarem aqui, milhares de pessoas foram assassinadas, foram mortas, foram crucificadas, foram enterradas vivas, para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo chegasse até cada um de nós. Essa é a nossa tradição, essa é a nossa história. É a fé na pessoa viva de Jesus Cristo. O tradicionalismo é a diferença. O tradicionalismo está ligado às fórmulas. O tradicionalismo é a fé morta das pessoas vivas. Inverte o processo. É por isso que muitas pessoas, elas vão se tornando tradicionalistas. Elas vão se tornando pessoas acomodadas nas fórmulas e na forma. E vão perdendo a fé viva. E vão perdendo a alegria. A segunda característica da igreja naquela época, em que ela perseverava na comunhão. Por que a comunhão? Por que é importante as pessoas se encontrarem? Qual o valor que isso tem para a vida das pessoas? O que isso tem a ver com Deus? É esta comunhão que permitia que as pessoas convivessem umas com as outras e elas fossem experimentando de determinados fenômenos acontecidos na vida da igreja. Eles podiam, através da comunhão uns com os outros, serem cuidados. O texto de Atos 2:42 afirma que eles compartilhavam o que eles tinham uns com os outros.
E no texto de Atos 4, versículo 31, afirma que entre eles não havia ninguém que tinha necessidade. Então a proposta não era uma proposta de todo mundo viver de forma igual, ou todos que tinham que distribuir as suas rendas com todo mundo. Não era uma proposta de sociabilização, mas era uma proposta de cuidado mútuo uns com os outros. Por isso eles precisavam da comunhão, para que as pessoas percebessem quem tinha necessidade. Por isso eles precisavam da comunhão, para que as pessoas que tinham necessidade tivessem liberdade de dizer: olha, eu estou precisando disso. E a Bíblia diz e afirma que entre eles não havia nenhuma necessidade. Eles experimentavam disso, por isso eles precisavam da comunhão. A palavra de Deus diz também que eles perseveravam nas orações. As orações eram feitas nos lares. Eles não podiam orar no templo. O templo era o templo de Jerusalém. E eles não podiam, nem todos podiam entrar em determinadas áreas do templo. Para eles terem acesso a Deus, eles tinham que levar um sacrifício. Só os homens podiam entrar dentro do templo. As mulheres tinham que ficar no pátio. Então eles não podiam se reunir ali no templo para orar. Então eles oravam aonde? Nas casas. E a Bíblia diz que era diariamente. E aí então as necessidades deles eram apresentadas. E aí então os milagres de Deus aconteciam. E havia no coração de todos temor. Porque eles oravam juntos. Porque eles sabiam as dores e as angústias uns dos outros. E eles viam e experimentavam a resposta de Deus para a vida deles. Havia temor. Por isso eles precisavam da comunhão. Há poucos instantes nós oramos aqui pelos nossos irmãos, o Ettore, pelo Mário, a sua família, sua esposa, sua filha. Eles estão em aflição. Mas nós cremos que Deus vai se manifestar. E que Deus vai atuar na vida deles. E esse é o temor, não é medo, mas é um espanto diante das coisas maravilhosas que Deus faz. Você fica espantado. E você só fica espantado quando você tem comunhão uns com os outros, porque você começa a ver. Quantos aqui são sinais do milagre de Deus? Foram abençoados, foram curados, foram tratados. Porque eles têm comunhão. Se você ficar isolado, as pessoas, você não vai ver e você não terá oportunidade de mostrar para as pessoas o que Deus faz nas nossas vidas. Aí, quando se vive um ambiente desse cuidado um com o outro, quando se vive um ambiente desse de temor, aí começa a acontecer as coisas. A Bíblia diz que eles louvavam a Deus com temor no coração. Que coisa maravilhosa é louvar. E a gente às vezes chega aqui nas nossas reuniões, e o culto é uma reunião muito importante, ela é a mais intensa, mas às vezes ela é muito superficial por uma grande parte das pessoas que participam. Porque eles não entendem por que tem que louvar a Deus. Quando você louva a Deus, como eu disse no início, é um testemunho diante das pessoas que estão aqui, diante da sua família. Quando você deixa a sua casa e vem para cá, é um testemunho diante dos seus filhos e da sua família, de quem é Deus para você. Você o louva, mas você faz mais quando você o louva. Você esmaga o inimigo com o seu louvor, você exalta a Deus com o seu louvor, e diz: o Senhor é o meu Deus a quem eu adoro. Quando você louva o Senhor, você não pode louvar como se fosse uma cantoria, mas é uma exaltação diante dos reinos invisíveis, que Jesus Cristo é o Senhor.
É por isso que você precisa da comunhão. É porque quando eu olho para o meu irmão, que eu vejo que ele está adorando, que ele crê em Jesus, eu me alegro com ele, e eu me exalto, e digo: Senhor, Tu és o meu Deus, e eu quero Te louvar de todo o meu coração. Aí a igreja fica fácil de ser igreja. Aí a Bíblia diz que havia simpatia de todos. Gente, por muitos anos a igreja tem sido uma igreja carrancuda. Porque ela é cheia de gente carrancuda. A igreja deve ser simpática, deve ser alegre, deve haver entre nós um ambiente de alegria. Daqui a pouco, para encerrar, eu vou falar mais sobre esse assunto. Mas as pessoas, à medida que elas vão se aproximando de uma comunidade que tem um ensino centrado na pessoa de Jesus, que vive essa comunhão do cuidado mútuo, ela se torna uma igreja simpática. E aí a palavra de Deus diz assim: e o Senhor acrescentava aqueles que deveriam ser salvos, dia a dia. Todos os dias Deus ia acrescentando. Mas então, por que as pessoas não querem a comunhão? E aí eu quero remeter os irmãos para um texto da palavra de Deus. E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não ser arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Gente, é difícil a gente entender por que as pessoas fazem escolhas tão ruins na vida. Por que as pessoas preferem viver nas trevas? Viver nas trevas é viver na escuridão. É saber o que você vai fazer, como é que você vai agir, como é que você vai dar mais um passo na sua vida. Se você fosse criança da minha época, existia uma brincadeira chamada cabra cega. A gente sedava aqui os olhos, amarrava aqui atrás, e a gente saía brincando de pega-pega. De vez em quando um quebrava os dentes, porque batia no muro, batia na parede, porque não enxergava nada. E tem pessoas que preferem a escuridão, preferem viver desse jeito, preferem fazer essas escolhas. E aí o texto bíblico diz: eles fazem essas escolhas porque as suas obras são más. O meu relógio aqui está dizendo que falta 7 minutos para eu terminar minha mensagem. Eu me lembro, jovem, trabalhando, e pegando ônibus para ir para a universidade. Um dia em São Paulo, os ônibus tinham um banco atrás da porta de entrada, e eu entrei e o ônibus estava lotado, gente em pé, aglomeração. Naquela época podia, tá, gente? E eu escolhi um lugar para sentar, que era o único lugar que tinha, todo mundo em pé, todo mundo sentado, e eu resolvi sentar numa única vaga que tinha. E jovem, muito afoito, né? Nem olhei para ver o que estava acontecendo, e sentei no banco, na única vaga, no ônibus lotado. E quando eu sentei, eu senti assim um calor aqui atrás. E eu tinha que ir para a universidade. Tipo assim, 7 horas a aula começava às 7h15. E eu então fiquei apavorado. Falei: o que eu vou fazer? Eu não posso perder a aula. Eu tenho prova no segundo momento. Não dá tempo de eu ir na minha casa trocar minha roupa. Aí sabe o que eu fiz? Eu desci do ônibus pela porta do fundo, rapidinho. Fui no muro da Avenida Paulista e fiquei lá, tentando enxugar aquele líquido. E esperei anoitecer mais, e depois voltei.
para ir para a escola. E fui assim, né, gente? Por quê? Porque havia uma sujeira em mim. Havia algo que eu não queria que as pessoas vissem. Quando nós fazemos escolhas más, ou quando nós praticamos obras más, quando nós fazemos coisas erradas, quando nós pecamos, quando nós praticamos o mal, nós queremos nos isolar das pessoas. Nos acampamentos que eu ia quando jovem, tinha um dos nossos conselheiros, ele dizia assim: olha, vocês vão cuidar aqui do acampamento, então quando vocês verem um casalzinho assim de jovens saindo meio isolado assim, e indo para os cantos, vocês podem ir atrás, porque eles vão ficar namorando lá, então traz eles para a reunião. É simples de entender. Esse isolamento em que pese vivemos um momento que isso é necessário em função da saúde e etc., ele não procede de Deus. O lugar onde Deus nos quer é na comunhão uns com os outros, é no convívio. É porque no convívio é que a nossa vida vai sendo trabalhada. É no convívio com o outro que a minha personalidade vai sendo tratada. É quando um irmão que me irrita se aproxima de mim, que a minha paciência vai sendo treinada. É quando o irmão mais frágil se aproxima de mim, que eu posso exercer a minha misericórdia e o meu amor. É no convívio com as pessoas que a gente vai aprendendo um com o outro. O texto diz mais: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. O que é a prática do mal? Do ponto de vista cristão, a prática do mal é tudo aquilo que não é amor. Então você que é egoísta, você que só pensa em você, você que só quer a bênção para você, você que acha que você é o dono do mundo, que não precisa aprender mais com ninguém, você que se acha orgulhoso, você que se acha o proprietário da vida, você que se acha o dono da vida do outro, você que fica controlando as pessoas, você que fica brigando com as pessoas, você que fica humilhando ao outro, saiba que isso é mal. O mal é tudo que não procede do amor a Deus e do amor ao próximo. Então qualquer ação que você for ter na sua vida, a primeira coisa que você deve perguntar é: isso que eu vou fazer glorifica a Deus? É para a honra de Deus? É por amor a Deus? E a segunda pergunta que você deve fazer é: isto que eu estou fazendo é uma demonstração do amor de Deus a essa pessoa com quem eu estou fazendo e estou praticando? Quando a gente aborrece o mal, a gente quer viver esta vida na zona do conforto. A gente não quer aprender, não quer se humilhar, não quer se curvar diante da cruz do Senhor e dizer: sim, Senhor, eu errei, eu pequei, eu tratei mal, eu ofendi, eu agredi. E a gente não quer ir para a cruz, que é pedir perdão para o outro. Aí o texto diz assim: mas aqueles, o mal aborrece a luz, não chega para a luz, a fim de não serem arguídos em suas obras. Então, lá no meu trabalho de aconselhamento, alguns desistem do aconselhamento, porque eu começo a perguntar para eles, eu faço perguntas: olha, por que você tratou tão mal a sua esposa? Ele me conta a história e eu pergunto: por que você tratou tão mal o seu filho? Ou para o filho: por que você tratou tão mal o seu pai? Qual o motivo? As obras estão sendo arguídas. É por isso que a gente não quer ter comunhão. Porque qualquer pessoa mais madura que conviver com você e perceber que você está fazendo alguma coisa errada, ele vai te confrontar, se ele for uma pessoa cristã. Confrontar em amor, mas vai te confrontar. Um dia eu estava fazendo um casamento lá na igreja, e era um casamento assim, muito importante. E eu fazendo o casamento, e o meu filho aí dos 9, 10 anos, pendurado no pescoço do outro, no átrio, no casamento.
E eu ali meio nervoso e vendo aquele meu filho, o mais velho. Hoje ele tem 40 anos, graças a Deus, é um filho de Deus. Estou ali e aquilo foi me dando um desespero, gente, porque eu não conseguia fazer o casamento de tanto que ele brincava, batia na cabeça do outro, o outro reagia, ficava aquela briga. Aí eu parei o casamento. Vocês já ouviram falar de alguém que perde a cabeça? Alguém aqui já perdeu a cabeça? Não, eu sei, é só eu que perco. Tá bom, aí eu fui lá, chamei o meu filho e dei uma bronca nele, mas daquelas assim que... Aí voltei lá para o casamento, todo recomposto, aquelas palavras bonitas, vocês devem amar um ao outro, blá 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 blá, né? Quando terminou o casamento, um presbítero da igreja me procurou, falou assim: pastor, parabéns pelo casamento, foi muito bonito, mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor, nunca mais faça isso com seu filho. Andar na luz, quando você anda na luz, você é arguído, você é perguntado a respeito das suas obras. É por isso que muitos não querem a comunhão. É porque na comunhão, irmãos verdadeiros vão te perguntar a respeito das suas ações. Existem muitos lugares em que as pessoas querem que você seja anônimo, mas nesta igreja nós não queremos. Nós queremos que você seja parte da família. Nós queremos que você seja parte da nossa família. Você sabe como é que é uma família. Família não tem gente perfeita. Família tem gente de todo tipo. Na família tem joio e tem trigo. Na família tem lobo e cordeiro. Na família tem tudo. E o que a gente tem que viver é ter a comunhão uns com os outros, para que na comunhão haja discernimento dos lobos, de que eles são lobos. E para que na comunhão o joio perceba que ele é joio. Lobo e joio não sobrevivem a um ambiente onde a pessoa de Jesus Cristo é pregada, onde a luz chega. Muito bem, estou encerrando, tá, gente? Eu prometo. Comunhão com Deus se dá através da experiência pessoal com Deus. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos com as nossas mãos a palpar. Versículo 1 e 2. Você começa a ter desejo da comunhão quando você conhece a Jesus, quando você sabe quem Ele é. Quem tem Jesus quer conviver com gente que tem Jesus. Quem tem cheiro de Jesus na vida, quer estar perto de quem tem cheiro de Jesus. Quem tem os valores de Cristo no coração, quer conviver com pessoas que têm os valores de Cristo no coração, para que outros venham e sejam acolhidos. É simples. O que o apóstolo João está dizendo é: nós vimos, nós apalpamos, nós experimentamos, nós recebemos, nós cremos, e por isso nós queremos que vocês venham para a comunhão. Você já creu em Jesus? Então você vai ter esse desejo de conviver com irmãos. É por isso que vocês estão aqui. Há muita gente boa que foi alcançado pela graça de Deus e que a cada dia é tomado por esse amor de Deus e esses valores de Cristo e querem viver isto, querem viver o Evangelho porque experimentaram de Jesus. Comunhão uns com os outros, o que temos visto, ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais a comunhão conosco. Para que a comunhão? Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. O ambiente da igreja, ele precisa ser um ambiente de alegria. Por que precisa ser um ambiente de alegria? Primeiro, porque a palavra de Deus nos ensina que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós enfrentamos dificuldades como todas as outras pessoas enfrentaram nessa pandemia, mas Deus não roubou a nossa alegria.
Ninguém roubou a nossa alegria, ela está presente, porque a nossa alegria é a nossa esperança. A nossa alegria vem pelo fato de que um dia, como preguei aqui, um dia na eternidade, nós vamos viver eternamente com Deus, vamos nos reencontrar com aqueles que nós vivemos aqui e que são filhos de Deus, nossos familiares, parentes, aqueles que creram, vamos estar juntos novamente. O Senhor Jesus vai nos reunir todos, vamos estar juntos. Essa é a alegria, a esperança. E a alegria também é por causa da presença de Deus na nossa vida todo dia. Amanhã, quando você levantar, se você crê em Jesus, você pode ter certeza e convicção de que antes de você chegar no seu trabalho, o Senhor já chegou. E quando você estiver lá, Ele estará com você, te abençoando, te dando sabedoria, dando inteligência, dando paz no coração, dando uma consciência limpa, por causa da vida de Jesus em você. Essa é a alegria. Então a comunhão é para ter alegria, a gente chegar aqui e se alegrar, é maravilhoso. Agora, se a gente não convive um com o outro, você não sabe quem é quem, você não conhece. Verdade que agora com a máscara a gente tem que olhar, prestar mais atenção, né? Mas se você não conviver, não tem jeito. Como praticamos a comunhão? Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, vou voltar um pouquinho. O que é andar na luz? Andar na luz é praticar a verdade. Qual é a verdade que a gente tem que praticar? A vida de Jesus, o amor. A verdade é a gente ir até Deus e dizer e reconhecer: sou pecador, preciso da tua presença na minha vida. É a gente ir até as pessoas contra quem a gente errou e admitir: errei, pequei, preciso do perdão. Nesta noite, nós queremos te convidar para você vir e participar dos nossos grupos. Nós queremos, nós precisamos. E se todos vocês viessem, nós não sabemos nem como nós vamos fazer, mas nós vamos dar um jeito. Mas vai ser uma revolução na vida da igreja, na sua vida, nas nossas vidas. As pessoas que não querem vir para a luz é porque elas não querem ser transformadas, não querem ser mudadas, não querem ter a sua vida trabalhada pelos princípios e valores de Cristo. A palavra de Deus diz, Paulo diz: acabei a minha carreira e guardei a minha fé. O que ele acabou? Acabou, parou de fazer. Não conseguia mais fazer, estava preso, velhinho. Mas os princípios de Deus não saíram do coração dele. Nunca sairá. Se você é um jovem pai, eu quero te dizer, eu posso dizer isso, porque vivo essa experiência. Se você é um jovem pai, uma jovem mãe, ensine os valores do Evangelho para a sua família. Quando você tiver seus 60 anos, você vai ver como Deus trabalha a vida dessas pessoas. Há muitos de vocês que têm essa experiência de ver o Evangelho alcançando gerações. Se você tem um amigo que ainda não conhece Jesus, comece a orar por ele, para ele vir e ter esse privilégio. A nossa igreja, ela está vivendo um momento em que nós cremos que haverá um grande crescimento. Por isso nós estamos preparando a estrutura para isso. Hoje nós tivemos lá no nosso centro de convivência. Gente, aquilo é um milagre de Deus.
Mas nós vamos construir em breve um espaço para a gente compartilhar o Evangelho. Isso implica em alguns milhões. E se vocês perguntarem, a nossa despesa hoje mensal é na faixa de 150 mil. Se vocês perguntarem para a gente, onde é que está esse dinheiro? Eu não sei. Mas eu sei que nesta igreja vai chover milhões. Deus vai fazer. Agora nós queremos que você participe disso, que você venha. Porque quando você vem, você participa conosco, compartilha o Evangelho conosco. E milhões também de bênçãos virão para a sua vida. Você entende o que eu estou falando? Não é necessariamente o seu dinheiro, é também, mas não é o seu dinheiro. É a sua vida que Deus quer. E é por essa razão que nós cremos que Deus vai nos dar. É porque muitos de vocês estão entregando a vida e junto com ela os recursos de vocês. Porque vocês sabem que vale a pena compartilhar esta vida de Jesus. Era isto que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Ah, queridos, se vocês tivessem o privilégio de ver uma vida sendo transformada, vocês iriam desejar ser um anunciador do Evangelho, com o seu dinheiro, com o seu bolso, com o seu talento, com sua inteligência. Que o Senhor nos abençoe. Amém.